Olá, bom dia, abençoada terça-feira para todos que estão por aqui. Hoje, então, fazendo nossa live sobre o autoconhecimento. Eu acho que quem me segue aqui no perfil já verificou, né, que o tema geralmente gira em torno disso. A gente fala das terapias, fala um pouquinho do meu processo também, enquanto pessoa, enquanto mulher, mas sempre vai trazendo essa temática do autoconhecimento, está sempre ao fundo, né? Porque o processo do autoconhecimento eu venho descobrindo, né, à medida que venho me conhecendo e venho nessa busca, que o autoconhecimento é um processo que ele nunca termina. A gente está sempre nessa busca, está sempre acessando, né, novas informações. Quando a gente acha que já sabe, descobre alguma coisa nova, ou acontece alguma coisa nova com a gente, né? E aí a gente vai descobrindo, vai fazendo essas descobertas, né? Então, a gente vai acessando isso, né? Vai fazendo essas descobertas, vai se descobrindo, vai encontrando pessoas, vai encontrando situações, né, que a gente vai acessando também, né? Então, dando boas-vindas aí para quem vai chegando, a Vera, bem-vinda, Vera. Todos que forem assistindo ao vivo, que à medida que forem chegando, depois quem vai assistir essa live que vai ficar gravada no perfil também, né? Então, agradecendo quem está acompanhando aí. A partir de hoje, a meta é toda terça-feira, às 8 horas da manhã, fazer a live, né, toda terça-feira de manhã, sempre trazendo algum tema que vem no coração, ou algum tema que a gente vai conversando, né, que as pessoas vão sugerindo. Então, essa live de hoje foi uma sugestão, né, de uma seguidora, porque às vezes quem está fora enxerga melhor. E isso também fala muito do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, às vezes tem a pretensão de vir aqui e conversar sobre algo, às vezes querer ensinar alguma coisa, né, para alguém, acha que domina aquele assunto, né? E aí as pessoas vêm e dizem assim, não, eu quero que tu fales sobre isso, porque quando eu olho para ti, a referência que eu tenho é isso, né? Então, a gente vai se descobrindo nesse processo, e isso que é o gostoso, né? A gente se permitindo. Quanto mais acessos a gente vai fazendo, mais situações a gente vai se descobrindo também, né? E uma coisa que eu queria iniciar, né, falando, justamente pensando assim, o que não é o autoconhecimento. Bom dia, Michele, obrigada por estar prestigiando aí. Michele tá minha consteladora aí, terapeuta também, né, tá me ajudando muito nesse processo de autoconhecimento, né, nesses acessos. Isso é outro ponto que a gente precisa sempre pedir ajuda, né. Esse ano eu tinha me proposto, né, nesse meu processo que estou fazendo de busca, né, de estar sempre pedindo ajuda. Esse foi uma das grandes metas minhas desse ano. Tudo que eu queria fazer, tudo que eu quero fazer, todas as transformações que eu busco, seja na saúde, seja em relacionamento, seja em negócios, né, a parte de empreender, a parte de terapia, é pedir ajuda. Porque, como a gente estava falando antes, né, o outro às vezes tem um olhar que a gente não tem, né? E aí, pensando nisso, eu comecei a refletir assim, o que não é autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente fica, autoconhecimento é uma palavra tão banalizada, uma coisa que está tão na moda agora falar sobre isso. Mas se a gente for refletir, muitas vezes a gente associa o autoconhecimento com conseguir se descrever sobre quem é, né? E aí, às vezes, a pessoa diz assim, é porque eu sou assim, né? Então, se eu sou explosiva é porque eu sou assim, se eu sou uma pessoa que atura, que não sabe dizer não é porque eu sou assim, né? E a gente vai se auto-intitulando em alguns momentos da vida e a gente vai atribuindo isso, assim, né? Tipo, eu sou assim, então eu não vou mudar, não adianta, eu não vou ser diferente, eu sou assim, né? E entende que isso é o autoconhecimento. É definir, é arrumar um nome para aquilo que eu sou, né? E autoconhecimento justamente é o processo de enxergar o porquê disso.
Então, se eu sou uma pessoa que não sabe dizer não, se você é essa pessoa, né? Eu já fui mais, hoje tô me exercitando, né? Mas se você é essa pessoa que não sabe dizer não, comece a se questionar assim, por que eu não consigo dizer não? Em que situações que eu acabo agindo assim, né? Se eu sou uma pessoa muito explosiva, então em que momentos que eu fico explosiva? O que eu sinto que eu acabo explodindo? O que as pessoas ao meu redor fazem que aquilo me incomoda? Se eu sou uma pessoa muito passiva, né? Eu vejo as coisas e não consigo me posicionar da mesma forma. Por quê? Onde é que começou isso? Quando que eu sou assim? Em que momentos do meu dia? Com que pessoas que eu estou? Então, o processo de autoconhecimento, ele é, acima de tudo, questionar-se. Questionar-se o porquê de eu estar nessa determinada situação, né? E aí, a gente vai passar por todos os campos. A gente vai olhar para a parte financeira, a gente vai olhar para a parte de saúde, a gente vai olhar para a parte de relacionamento, de trabalho. Então, por que eu sou assim? Por que eu acabo agindo daquela forma? Por que eu acabo pensando daquilo? O que vem no meu pensamento quando eu acabo agindo daquela forma, né? Então, o processo de autoconhecimento é isso, é esse voltar-se para dentro, né? É a gente se olhar e começar a prestar atenção em como a gente vai, como que a gente vai se portando, como é que a gente vai reagindo, né? Porque muitas vezes, como a gente age, não tem uma reflexão, é simplesmente uma reação. Porque a gente está tão longe da nossa essência, a gente está tão longe de se conhecer, que a gente não sabe nem por onde que começa, e aí a gente só reage. Então aconteceu aquilo, eu já vou reagir, já respondo, a gente não para refletir. A gente não consegue fazer silêncio naquelas situações e esperar as coisas acontecerem, ir observando, ir verificando como que tudo isso vai agindo em mim, né? Eu sou uma pessoa extremamente reativa, principalmente na área do trabalho, né? Eu sou funcionária pública também, e diante de muitas situações, como a gente acaba lidando com os problemas no dia a dia, né? A pessoa tá falando, eu já tô aqui pensando assim, o que eu vou responder? E às vezes a gente não consegue nem sequer prestar atenção no que realmente a pessoa está falando. E isso demonstra o quê? Eu tenho um certo medo? Será que é o medo que eu tenho? É aquela necessidade de eu precisar demonstrar que eu tenho conhecimento, né? Então é começar a prestar atenção, porque muitos anos eu tinha essas atitudes, essas ações, e eu sequer me dava conta disso, de que eu era essa pessoa reativa, de que eu era aquela pessoa que nem escutava direito o que o outro estava falando e já estava na minha cabeça formulando as respostas para dar, né? Eu até li recentemente uma frase que dizia assim, que a pessoa mais inteligente é aquela que fala por último numa reunião, né? Porque isso demonstra que ela ouviu todo mundo primeiro. E quantas vezes a gente quer ser o primeiro a falar, o primeiro a reagir, o primeiro a ter a resposta, né? E por que muitas vezes isso? Eu vejo que quanto mais reativo a gente é, menos a gente se conhece. Quanto mais a gente quer impor a nossa opinião, mais está faltando esse processo de conexão consigo mesmo. Muitas vezes, essa parte de como a gente é, né? Eu percebo que principalmente as mulheres, eu identifico isso muito no grupo de mulheres, né? Quando a gente trabalha e conversa, a gente tem muito forte essa situação de agradar, né? De ser aquela pessoa que agrada. A gente já traz às vezes isso da infância, né? De ter que agradar, de dar a resposta que a mãe queria, né? A resposta que o pai esperava, né? Sempre a gente, não, tens que se comportar, tu precisa, isso é feio falar na frente dos outros. Então, alguns comportamentos que a gente vai tendo, que vem muito desse querer agradar. E depois a gente quer agradar a professora, depois a gente quer agradar nos amigos, depois a gente quer agradar o marido ou a esposa, né? E a gente vai passando a vida se preocupando em agradar alguém. E nesses processos, né, por que eu falo que o autoconhecimento é se questionar? É porque ele começa, o autoconhecimento começa quando a gente começa a olhar para isso e pensar assim, por que eu estou agindo assim?
Por que a minha preocupação é agradar o outro? Por que a minha preocupação é me esvaziar de quem eu sou, né? Para, às vezes, aprovar, para ter essa necessidade de aprovação do outro. Então, fica muito nesse quesito, assim, de a gente conseguir se olhar. E muitas pessoas conseguem se autodescobrir quando passa por alguma situação muito forte, né? Às vezes uma situação de perda, às vezes uma situação de doença, às vezes alguma situação muito dramática mesmo, né? Um problema grande, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, né? Às vezes a pessoa, sei lá, trabalhou 20 anos na mesma empresa e aí é demitido, né? Uma pessoa que viveu num relacionamento mesmo que tóxico, mesmo que um relacionamento ruim, mas depois de 15 anos, de 20, de 30 anos, sai daquele relacionamento termina, né? Ou quando perde alguém, né? O esposo, a esposa, um filho, um pai, uma mãe, que a gente perde essa pessoa querida, que é uma referência. E aí a gente fica assim, e agora? O que sobrou, né? E aí muitas pessoas nesse momento que começam a fazer o processo de autoconhecimento, né? Porque precisou levar um tapa da vida, como se diz, um chacoalhão da vida, e aí começar a se questionar assim, tá, quem é que eu sou nisso tudo agora, né? Porque às vezes a gente vivia num relacionamento fazendo o que o outro esperava da gente, não quem realmente a gente era. A gente vivia no trabalho fazendo, respondendo e correspondendo aquilo que esperavam de mim, não toda a potencialidade daquilo que eu podia ser. Às vezes fazendo até algo que eu não gosto, algo que eu não faço, ou eu não faço bem, ou eu não gosto de fazer aquilo, é um fardo para mim, né? E tudo isso, às vezes, a gente só se dá conta quando a gente perde. Às vezes, a gente só se dá conta da saúde que a gente tinha quando a doença chega, né? Das impossibilidades da nossa vida, quando realmente a gente se depara com aquela situação assim, não, eu vou ter que parar, a minha vida vai ter que dar uma guinada porque não dá mais para seguir, né? Ela não é mais a referência que era. E às vezes esse desequilíbrio é que traz esse movimento para a nossa vida que nos obriga realmente a mudar, né? A seguir. Então, o autoconhecimento não é essa coisa que a gente acredita que nos define, né? Então, essa questão de como eu sou, se eu gosto disso, gosto daquilo, não gosto, né? Isso são, eu diria que são as pistas para o autoconhecimento, né? Então, quem eu sou, as coisas que eu gosto, né? Gosto de comer isso, gosto de comer aquilo, não gosto de viajar, gosto de passear. Então, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer, elas, na verdade, são pistas para a gente chegar a acessar verdadeiramente o autoconhecimento. Tudo isso que a gente se define como o que a gente gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, na verdade, são pistas. E aí, com isso, do jeito que eu sou, né, desse jeitão, como diz a Alessandra Camilo, ela sempre fala um jeitão que a gente tem. Então, esse jeito que eu tenho é eu me questionar. Por que eu sou assim? Por que eu faço assim? Por que eu acabo reagindo dessa forma, né? Em que momentos da vida que eu sou assim? Com que pessoas? Em que lugares? Porque às vezes a gente é uma pessoa no trabalho e é outra pessoa no relacionamento e é outra pessoa num evento e é outra pessoa quando tá sozinha, né? Então, se a gente for refletir, montar todo um cenário e pensar assim, por que lá eu sou assim? O que acontece naquele lugar quando eu reajo daquela forma, né? Muitas vezes isso acontece dentro da nossa família, né? Então, às vezes, assim, a gente é uma pessoa que consegue falar, que consegue dar a nossa opinião, que consegue ir pra frente, né? Às vezes, assim, vai super bem no trabalho, tem super capacidade, né? Eu penso uma pessoa que sabe vender, então ela sabe argumentar, sabe conversar, se articula com muitas pessoas. E às vezes chega na família, ela não consegue se posicionar. Às vezes vive um relacionamento tóxico que olha e pensa assim, como é que aqui eu não consigo falar? Né? Como é que aqui eu travo? Como é que aqui não sai? Como é que aqui eu não consigo evoluir? Né? Então isso é o quê? Por quê? E aí a gente tem que se questionar, né? De novo, é a pista.
por que aqui eu sou diferente? O que aqui acontece? Qual é a dinâmica aqui desse lugar que aqui eu não consigo me manifestar? O que eu tenho aqui é medo? E da onde vem esse medo? Né? E quando que começou isso? Isso é uma pergunta fundamental, principalmente em todas as sessões de terapia a gente começa, né, fazendo esse questionamento. Porque quando a gente tem um sintoma, né, uma doença, um sintoma de ansiedade, de depressão, né, uma dor mesmo, né, dói o meu braço, eu tenho uma dor na minha perna, eu tenho enxaqueca com recorrência, eu tenho dor do estômago. Então sempre que a gente vai tendo isso, uma das primeiras partes da sessão de terapia é começar a questionar o paciente. Em que momentos do dia que tu tens essa dor? É de manhã, é de tarde, é de noite? Ah, não é sempre, né? Às vezes tem pessoas assim que elas têm em momentos específicos do dia, em alguns momentos na semana, né? Então assim, começar a se questionar. E às vezes a gente vai atender o paciente, conversa e pensa assim, não sei, né? Porque a gente também não presta atenção no nosso corpo, isso também é autoconhecimento. Então, quando é que começa a tua dor? Em que hora do dia que ela acontece? O que geralmente acontece antes e logo depois vem a dor? Isso dá muitas pistas, gente, assim, o processo de cura já é isso, já é esse autoconhecimento. Por isso que não existe cura, não existe melhora, não existe transformação de uma pessoa sem um autoconhecimento, né? Porque ela precisa entender aonde que começou, ela precisa olhar, enxergar e ter consciência. Então, se eu tenho uma dor no meu braço, quando que começou essa dor? O que aconteceu? Foi há 3 anos atrás, o que eu me lembro, uns 3 anos atrás. E aí a gente pergunta para o paciente, o que mais ou menos aconteceu nessa época? Tem alguma coisa? E sempre tem, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes a gente não lembra mais, ou né, não se recorda, e à medida que o terapeuta vai conduzindo, vai conversando, isso vai se abrindo de novo. Então é fundamental a gente fazer esse processo de se conhecer, de olhar para trás da história e começar a pensar, é medo que eu tenho? Quando é que começou meu medo? É crise de ansiedade que eu tenho? Quando é que começou a minha crise de ansiedade? O que aconteceu, né? Em que momentos que eu tenho mais? Porque tem pessoas, às vezes, assim, que são ansiosas, que têm problema de depressão, às vezes até sintomas físicos, né? Tem dores realmente, assim, tem uma dor no braço, uma dor na coluna, uma dor muito forte. E aí, no final de semana, quando a pessoa vai pra praia, ela não tem nada. Não dói a cabeça, não tem sintoma nenhum, não sente nada de ansiedade, né? Então, a gente já tem pistas de como a gente pode acessar isso, de como a gente tem o caminho, né? E aí a pessoa diz, eu não sei, não consigo melhorar. Mas tu já tens a resposta, ela está dentro de ti, né? Então, o nosso caminho é justamente começar a acessar isso, né? Começar a ir vendo essas pistas, né? A ir reconhecendo essas coisas que vão acontecendo na nossa vida e conseguir se identificar. À medida que a gente vai identificando, é o processo de autoconhecimento que a gente vai fazendo, né? Aquilo me deixa triste, aquilo me deixa feliz. E aí a gente também tem pistas de quando a gente era lá atrás. Em que momento do meu dia que eu era uma pessoa, um momento da minha vida que eu fui uma pessoa feliz? Que momento da minha vida eu era uma pessoa realizada? Que situação da minha vida que eu vivi, que eu me lembro daquilo, eu me recordo, aquilo assim me enche, né? Me enche de gás, me enche de energia, vem um brilho nos olhos quando a pessoa fala daquilo, né? Quando a gente fala daquilo. Então, o que era isso? E que momento que você deixou de fazer isso, talvez? O que aconteceu que você perdeu o acesso a essa coisa que você gostava tanto? Então, também são pistas do autoconhecimento. Também são caminhos para a gente encontrar a cura. Porque a nossa cura, esse processo de autoconhecimento, na verdade, ele é uma busca pela nossa essência, né? Então, eu vou acessar quem eu sou, eu vou acessar quem eu era, em que momento que eu fui, o que me fez feliz, o que me fazia feliz, o que me dava essa energia de vida. E aí eu olho para isso e penso assim, onde é que está essa pessoa? Ontem a gente até teve uma palestra aqui na escola da minha filha, né, aqui no Zantão, no Carlos Moritz, e a palestrante justamente ela trouxe o lado colorido das mães, né? Então a primeira coisa que ela perguntou, ela disse assim, onde é que está a mulher por trás dessa mãe, né? Porque às vezes a gente tem filhos, né? Passou aí no Dia das Mães,
a gente tem filhos e esquece da pessoa, da mulher que a gente é, né? A gente não deixou de ser, a gente é. E ela tá ali dentro ainda, escondida. Esse ser humano tá ali, a tua criança tá aí dentro, né? A tua adolescente tá aí dentro. A tua mulher mais jovem está aí dentro. Então, tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida compõe quem nós somos. E às vezes o medo que vem hoje é de uma criança que foi machucada lá na infância, né? De uma criança que ouviu palavras muito ásperas, de uma criança que foi descuidada, de uma criança que precisou se virar sozinha muito cedo, de uma criança que foi muito mimada, que todos faziam tudo por ela, e aí quando ela foi se defrontar sozinha no mundo, né? O mundo ficou muito grande, agora ela tem medo, ela não dá conta de sozinha. Então a gente precisa revisitar a nossa vida nesses momentos e se olhar com carinho, com amor, né? Isso eu venho falando muito assim, porque é uma coisa que eu preciso viver na minha vida. Porque geralmente quando a gente está nessa busca do autoconhecimento, a gente está nessa busca porque a gente quer mudar. A gente quer transformar alguma coisa está incomodando, e aí a gente quer mudar, quer dar uma nova guinada, quer dar um novo rumo para a vida, e aí a gente começa a se questionar, e vai buscando, e vai buscando. E nessa busca, geralmente, né, eu diria assim, 90%, quando a gente faz essa busca recheada de críticas. Eu tenho que mudar porque não dá mais. Luana, tua saúde, tu precisas cuidar da tua saúde. Tu precisas emagrecer. Precisa fazer atividade física. Precisa cuidar da alimentação. Para de ficar vendo série na Netflix. Não importa se tu estás de férias. Tu tens que fazer alguma coisa. Olha quantas pessoas estão precisando de terapia. Tu tens que divulgar o teu trabalho. Dá atenção para os teus filhos, né? E aí a gente não consegue se olhar com amor. A gente se olha na crítica. A gente vai olhando a nossa trajetória, esse processo de autoconhecimento, e 90% das pessoas começam esse processo com esses pensamentos de cobrança, né? Eu tenho que fazer isso, eu preciso mudar, do jeito que tá não dá mais. A gente se auto-julga demais, né? A gente se julga o tempo inteiro. Então, assim, não, tu tens que mudar, desse jeito não consegues, não vais conseguir, né? E aí a gente começa, e ao invés da gente se conhecer, a gente vai se conhecer para se aproximar, para usar toda a nossa potencialidade. O que a gente faz? A gente vai se afastando daquilo que a gente realmente precisa, a gente nasceu para ser, da nossa essência, né? Então é se olhar e se olhar com amor. Uma vez eu tive uma palestra com um padre, eu lembro que era um retiro da catequese, da época que eu trabalhava com a catequese, e aí alguém, ele estava refletindo lá, conversando, e aí alguém comentou assim, mas eu sou tão pecador, eu sou uma pessoa tão errada, né? À medida que eu estou mais perto de Deus, parece que eu vou ficando uma pessoa mais errada. E aí eu nunca me esqueci da frase que ele disse assim, quanto mais perto da luz, mais sujeira a gente enxerga, né? Já dizia um filósofo famoso, quanto mais sei, mais descubro que não sei. Então o processo é esse. Então, se hoje você tem acesso às informações dessa necessidade de autoconhecimento, essa necessidade das mudanças que você quer fazer na sua vida, é se olhar com amor e pensar assim, olha o tanto que eu já construí. Olha para a versão de você de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Mas eu já tinha esse acesso a essa informação, já há 3 anos eu não fiz nada com isso. Ok? Mas e os outros campos da sua vida? Né? Porque às vezes assim, a gente está focado na saúde, que eu preciso melhorar a saúde, cuidar da saúde, né? Eu estou muito nesse processo, eu falo muito disso, né? Então eu preciso cuidar da saúde, eu preciso emagrecer, E aí eu não consigo enxergar, às vezes, o que deu certo no negócio, né? O quanto que eu construí ao longo desse 1 ano de terapia. Eu estou há 1 ano trabalhando com terapia, olha quanta gente eu já atendi, né? Eu dei palestras em escolas, isso sempre foi um sonho da minha vida, assim, que eu nem sabia, eu pensava assim, o que eu vou lá ensinar, o que eu vou poder fazer, né? E eu levei conhecimento e as pessoas gostaram, e eu acessei essas pessoas, e elas falaram assim, que bom, como é bom te ouvir. E às vezes a gente não olha essa trajetória, a gente olha essa busca e olha só o que deu errado, né?
Aí às vezes a gente olha assim, eu sou terapeuta há 1 ano, mas eu não tenho pacientes, né? Eu passo a semana toda, às vezes não tem uma pessoa que vem procurar terapia, né? Mas eu não olho tanto o que eu já construí. Eu não olho as pessoas que eu já atendi, as pessoas que relatam e que ficaram transformadas e que se curaram, né? Então a gente faz esse processo de autoconhecimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar sempre nessa falta. Porque às vezes essa falta de olhar com amor, de se olhar com carinho, a gente fica só no julgamento, só procurando o que está errado, né? Porque a nossa mente, ela já tem essa probabilidade de sempre olhar o negativo, de sempre buscar pelo negativo, de sempre olhar o que está errado, de sempre buscar, né, aquilo que não presta, né? Se a gente for, até estava conversando com uma pessoa essa semana, eu disse assim, eu tenho dificuldade de visualizar o futuro, né? Porque um dos processos que a gente, de autoconhecimento, para a gente promover a conquistar a vida que a gente quer, é justamente a gente conseguir visualizar. Então, que versão que eu quero de mim daqui 5 anos, no ano que vem? E já começar a imaginar na nossa cabeça tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, né? Então, esse é o processo. E às vezes eu percebo por mim, eu tenho dificuldade em me visualizar no futuro, com coisas boas, com as coisas dando certo, mas eu tenho uma facilidade muito grande de visualizar coisas simples do dia a dia, né? Hoje, amanhã, depois, de coisas dando errado. Aí eu vou fazer uma live e não vai vir ninguém, né? A primeira live que eu fiz foi num domingo, lá em fevereiro, que eu fiz o lançamento do programa Gotas de Cura, né? E tava nervosa. E aí começou, eu lembro que tava a Renata, né? Que tá aí hoje também, né, Renata? Ficou praticamente sozinha comigo a live toda, né? As pessoas entram e saem. E aí eu comecei a live perguntando, mas o que eu vou falar? As pessoas não vão me ouvir. E hoje eu pensei assim, não, eu vou lá, eu vou deixar o vídeo, vai ficar gravada. Se depois não conseguirem assistir, depois assistem. E se não conseguir assistir, se ninguém vai assistir, não faz mal, né? Eu estou exercitando o meu conhecimento, né? Porque o meu papel aqui, como terapeuta, é eu me exercitar todos os dias, né? É eu estar trazendo conhecimento que eu vou acessando todos os dias. Não adianta, eu venho descobrindo que não adianta eu acessar o autoconhecimento, eu fazer cursos como eu fiz, né? Já tenho, sei lá, mais de 5, 6 cursos nessa área de autoconhecimento, de busca. Fiz um MBA em gestão de pessoas aqui na Unifeb, né? Fiz a Seven Healings, já estudei sobre PNL, sobre coaching, né? Vários outros processos que eu venho fazendo e venho buscando essas informações que eu venho buscando, mas eu penso de nada isso vai servir se não for para eu oferecer serviço para o outro, né? Eu oferecer isso, o meu conhecimento para o outro, eu dividir esse conhecimento com o outro, não tem nada, não adianta de nada isso, né? Então a mesma coisa é o nosso processo de autoconhecimento. Se eu só começo a me procurar, me questionar, me perguntar, para eu ficar só no ramo do pensamento e me julgando, que daí é onde a gente entra nesse processo de julgamento, porque a gente fica só no campo do pensamento. A gente não parte para ação, né? E aí eu fico aqui sentada, pensando assim, como é que eu vou fazer minha terapia, como é que eu vou levar minha terapia para as outras pessoas, como é que eu vou fazer, enquanto eu podia estar fazendo o que eu estou fazendo agora, né? Conversando com vocês, explicando para vocês. Estou vendendo terapia aqui? Não, eu estou dividindo o meu conhecimento. E às vezes com isso, alguém que está precisando já vai acessar aquela informação, já vai virar aquela chavinha para cura, nem de terapia vai precisar, né? Porque, na verdade, o que eu venho descobrindo com tudo isso, nessas descobertas de autoconhecimento e nesse processo, é que a gente vai descobrindo e vai se transformando à medida que a gente acessa e faz alguma coisa com aquilo, né? Então, eu descobri que eu não sei dizer não, por exemplo. Então, que situações que E aí a gente vai fugindo das situações que a gente precisa dizer não, né? Então, o que eu posso fazer com essa informação? Eu vou enfrentar mais situações. E aí eu vou precisar me posicionar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, né? Muitas pessoas trazem essa questão do medo, né? Até tem um post sobre isso e eu comento assim, qual é a melhor forma de lidar com o medo, de deixar de ter medo, né? É a gente enfrentando o medo. Mas eu tenho medo, como é que eu vou enfrentar? Enfrenta medos pequenos.
Acessa coisas pequenas, né? Então, eu tenho medo, sei lá, meu sonho é viajar de avião. Mas, às vezes, eu tenho medo de andar de carro. Né? Às vezes, já vem dali esse medo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso andar de carro, fazer uma viagem de uma cidade para outra. Eu posso ir dirigindo. Né? Isso vai... é como a gente disse, como se a gente fizesse um exercício físico, né? A gente vai fortalecendo aquele músculo. Então, o autoconhecimento é a mesma coisa. Eu acessei aquela informação, eu tenho conhecimento daquilo, então agora eu vou exercitar isso até virar um hábito. Eu tomar água. Falar nisso, eu vou tomar a minha aqui. Então, assim, o que é o hábito? É eu tomar água. Né? Eu preciso tomar água todos os dias. O que eu preciso fazer para isso? Tomar água. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão quietinhos aí, ninguém comentando nada. Estão só de olho aí, né? Então, se faz sentido, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa questão do autoconhecimento, né? Então, são processos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, são conhecimentos que a gente vai acessando, né? E são coisas que a gente vai implantando devagarinho e vai virando hábito. Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma pessoa que conversou comigo, assim, ela tinha muita dificuldade no trabalho, assim, né? Eu fico ouvindo muitas coisas, é muita coisa errada, as pessoas são muito, ficam fazendo muito fofoca, aquele ambiente difícil, né? E aí eu conversei com ela assim, eu disse, bota um fone, né? Bota uma música enquanto, se é possível, né? Ela trabalhava no computador, eu disse, não dá pra te colocar uma música, botar um fone e ficar focada ali, né? Ouvir uma música mais calma, né? Teve uma época da minha vida que eu tava bem agitada, já chegava assim, a 1000 também no trabalho, e aí eu vim ouvindo no carro umas músicas agitadas, batidonas, assim, né? Então, às vezes, o que eu preciso, né? Que música que vai me deixar mais tranquilo, que música que vai me deixar mais calmo, né? Que bom, Marli, que bom que tá fazendo sentido aí. Então, assim, a Clarice também falando, né? Faz muito sentido. E a Marli, a Clarice, né? São pessoas que sempre me ajudaram. A gente já trocou muita figurinha ao longo da vida aí também, né? Falando muito sobre essa questão do autoconhecimento, de se conhecer, né? Cada uma tem as ferramentas também. Já passou por muitas situações na vida, a gente acaba se autoconhecendo, né? Então, são situações, são pistas que a gente vai tendo, né? Como eu falei, se eu sou uma pessoa agitada, o que eu posso fazer para me deixar mais tranquila? Se eu sou uma pessoa que eu estou desanimada, o que me dá energia? Né? Então, a gente vai fazendo esse processo e vai começando a acessar isso, né? E é onde que entra a terapia nisso, nesse processo de autoconhecimento, né? Por que a Dolona, que é terapeuta, está falando de autoconhecimento? Porque não existe processo de cura sem um processo de autoconhecimento. Não adianta alguém, né? Quantas pessoas que já fizeram terapia aí por anos que disseram, eu não vejo resultado nenhum. E não estou falando da terapia específica Seven Healings que eu faço. Pode ser uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, né? Ou qualquer processo de terapia. A terapia, na verdade, o terapeuta, o papel dele é ele ser uma ponte, assim, né? Que vai nos levar a nós mesmos, né? Uma ponte com uma curva, assim, que vai voltar para você mesmo, né? Porque a informação está sempre no paciente. A informação do que o corpo precisa, de onde que está essa cura, de onde está essa resposta, está sempre dentro do paciente. E a cura e o terapeuta, o papel dele é justamente ajudar o paciente a enxergar, se autoconhecer, né? Porque tem muitas pessoas que no processo uma conversa numa terapia, já acessa a informação. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer a formação da Seven Healings, né? Porque à medida que a gente ia implantando, ia aplicando a técnica em outros pacientes, a gente tinha que fazer esse processo, né? Então, como eu falei no início, se questionar, né? O que você passou nos últimos 30 dias? Quando é que começou esse sintoma? Quais foram as suas preocupações no último ano? Então, o que você vem sentindo? Quando é que começou a doer a mão? Começou há tanto tempo. E eu tinha uma tendinite já de alguns anos. E quando eu fui fazendo numa sessão, né, que a pessoa estava me atendendo, e aí a gente foi conversando na sessão,
E aí ali eu comecei a prestar atenção, né, diante do que eu fui respondendo para ela. A gente nem estava fazendo a técnica ainda. Na hora da entrevista, a hora que eu fui respondendo para ela, e eu me dei conta do que tinha acontecido comigo, né, de uma situação pessoal minha. E aí eu pensei, foi dali que começou a minha tendinite, né? Foi logo depois dessa situação que aconteceu. E aí era o que? Eu não queria, era uma situação que eu não queria mais viver. E aí aonde que foi? Nas mãos, né? Onde eu precisava fazer aquilo, mas eu não queria mais fazer aquilo, então veio nas mãos, né? Então se a gente começa a prestar, e aí logo depois disso eu não tive mais a tendinite, né? Melhorei, nunca mais tive dores. Comecei agora uns 2 meses atrás com dor de novo, né? E aí de novo agora o meu processo já é o quê? Por que que eu tô sentindo essa dor, né? O que que aconteceu na minha vida que eu tô sentindo essa dor? E às vezes, a nossa dor, a gente precisa do outro para conseguir responder aquilo que a gente está passando, né? A gente precisa que o outro enxergue algo que a gente não está enxergando, né? Então, às vezes, assim, a pessoa ofende, às vezes até, né? Ah, tu fizesse isso, tu és assim. E aí aquilo, nossa, deixa a gente fula da vida, né? Por que que a pessoa falou aquilo? E aí aquilo fica martelando na cabeça. E aí a gente vai passando, mas aquilo fica. Vai martelando, vai martelando. E às vezes, por causa desse comentário, da reação de uma determinada pessoa, ou às vezes a pessoa fala até numa boa, né? Olha, eu acho que tu és assim, eu acho que tu estás se comportando assim, eu te vi mudando, eu te vi fazendo dessa forma. A pessoa às vezes é uma pessoa amiga, né? Que conversa numa boa com a gente. E às vezes a gente precisa desse olhar do outro para a gente conseguir acessar essa informação, né? Para a gente acessar aquilo e dizer assim, poxa, é verdade? Nunca tinha pensado nisso, né? E é o que eu mais ouço na sessão de terapia, né? Nossa, nunca tinha me tocado disso. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais ouve na hora de uma sessão, né? Nossa, nunca tinha imaginado isso, nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha olhado, né, por esse ângulo assim. E o processo de autoconhecimento é só isso. É a gente olhar de várias formas, né? Quando eu estava no MBA em gestão de pessoas, tinha uma professora que trabalhava técnicas de PNL, né? Que é a programação neurolinguística. E aí eu lembro que ela ensinou um exercício que é assim, você fazia um círculo mentalmente e entrava dentro desse círculo. E aí esse círculo é um problema que você está passando, seja ele de qualquer área que for, né? Então você está ali dentro do problema, vivendo aquele problema. E aí ela dizia assim, agora sai desse círculo, né? Você não está mais dentro do círculo e olha para aquele círculo. Então aquilo ali é o teu problema, mas tu não estás mais dentro do problema. Então você está fora do problema. Então analisa aquele problema racionalmente, como se fosse um problema de outra pessoa, né? Você vai olhar só o problema, você vai se descarregar dali dos sentimentos que você tem em relação àquilo, do que você pensa sobre aquilo, do que você acha, de qual é a sua opinião. Não. Olha racionalmente só o problema. E aí, às vezes, quando a gente olha racionalmente, né, olhando com olhos de enxergar, de ver além, a gente vai vendo assim, não é isso que eu estou imaginando, né? Tudo que eu estava olhando e colocando em cima daquele problema eram tudo suposições por causa das minhas emoções, daquilo que eu sentia, né? Porque eu estava no problema e lá dentro eu ficava com raiva, lá dentro daquele problema me vinha, né, todos aqueles sentimentos ruins que eu não queria ter. Então é a gente conseguir, o processo de autoconhecimento é isso, é olhar os fatos que acontecem conosco, mas um olhar assim, por que que eu tenho esse sentimento, né? Por que que lembrar daquilo me dá raiva? Por que que viver aquela situação me deixa triste? Por que que eu fazer isso me traz medo, né? E se a gente vai fazendo esse processo, a gente vai tendo curas de situações até lá da infância. Quantas mulheres que comentam, ainda nesse clima de Dia das Mães, quantas mulheres que comentam assim, eu só entendi a minha mãe quando eu fui mãe, né? Por quê? Porque você revisita aquele problema e aí você agora tem outros sentimentos em cima daquilo. Porque quando você foi mãe, você teve acesso a sentimentos, a emoções, que você consegue olhar para aquela situação da sua infância e mudar o seu olhar sobre aquilo, né? O que é isso? É olhar o problema saindo de dentro do círculo, saindo daquele problema, né? Não estando imersa naquela situação, né?
E tem pessoas que passam a vida dentro do problema, né? Pessoas que ficam como vítima uma vida inteira, né? E isso quer dizer que ela é fraca? Não, não quer dizer nada. Isso quer dizer que ela ainda não teve acesso a essa informação, a esse autoconhecimento. Por isso a importância de pedir ajuda, né? Que eu comentei aqui no início da live, que eu disse que esse ano, todas as mudanças que eu quero, as transformações que eu quero buscar para a minha vida, eu tinha me determinado a pedir ajuda, né? Então, eu procurei uma nutricionista, eu me matriculei na academia, verdade, não estou indo, mas eu me matriculei, né? Então, tem essa informação lá. Eu estou fazendo cursos, eu estou procurando fazer oficinas de autoconhecimento, ter acesso a outras mulheres, né? Teve o grupo do WhatsApp, que é onde eu exercito isso todo dia, né? Esse conhecimento, eu levo para as pessoas esse conhecimento. E aí, quando eu percebo assim, a vida está estagnada, ela está estagnada por quê? Porque eu estou de novo sozinha. Eu estou de novo querendo fazer sozinha, estou de novo querendo controlar, né? De novo vem o julgamento, tu tem que dar conta, tu tens que fazer, você já tem o acesso, você já tem o conhecimento, já tem a informação. E aí eu paro, volto, desço um degrau da humildade e penso assim, ó, quem é que ao meu redor pode me ajudar hoje? Onde é que eu posso estar que isso vai me ajudar hoje, né? E quantas situações do dia a dia que a gente acessa, né? Vai sair com as amigas, aquilo faz um bem danado, né? Conversa com uma amiga de tempo, vai numa festa, vai sair para algum lugar, ou simplesmente para e vai olhar para a natureza, né? É uma coisa que me conecta demais, assim, né? Caminhar, botar o pé na grama, sabe? Parar para ouvir o canto dos pássaros, né? A maioria aqui, né, é tudo gente aqui da região, ou mesmo quem é de longe, assim, mas eu sempre vejo que botam um post lá do sol nascendo, né? Então a gente sempre tem acesso a ter esse contato com a natureza. Então, exercitar, a gente tem que experimentar para saber aquilo que nos faz bem, né? Então, quanto mais eu exercito, quanto mais eu experimento essas coisas, mais eu vou compreendendo e vou sentindo no meu corpo. Isso é o autoconhecimento. É eu acessar essas situações e à medida que eu acesso, à medida que eu experimento, eu verificar assim, tá fazendo bem para mim. Se tá fazendo bem para mim, eu vou acessar mais disso. E quanto mais eu vou acessando, melhor eu vou ficando. Uma cura eu vou encontrando também. Porque às vezes as pessoas também procuram a terapia, estão nesse processo de autoconhecimento e resistem à mudança, né? Tô eu aqui falando do meu processo, né? Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu já tenho acesso a essa informação, né? Esse conhecimento de que uma atividade física, uma alimentação saudável, eu já entrei nesse processo, eu já vi o quanto que isso dá resultado na minha vida. Em energia, em produtividade, em tudo, né? É como se abrisse um leque, as possibilidades se abrem encantadoramente mais, né? Mas há uma resistência aí. E aí essa resistência vem por quê? De novo, entra o processo de autoconhecimento. Então ainda tem um conhecimento ali que eu ainda não acessei, né? Então eu vou fazendo esse processo de autoconhecimento, vou me questionando o que eu gosto, o que eu não gosto, ok. Por quê? Por que eu não gosto? Quando que começou? Né? E aí eu vou me aprofundando nisso tudo. E aí vou encontrando respostas. Mas às vezes eu vou chegando a um determinado ponto que fica um gargalo ali, que dali eu não saio, né? Então por que eu não consigo acessar? Eu já sei que isso me faz mal, eu sei que isso que eu faço eu me sinto melhor, mas eu não consigo acessar isso, eu não consigo trazer isso para o meu dia a dia na minha vida. Então aí a gente tem um gargalo. E aí a gente precisa fazer o quê? Aprofundar no autoconhecimento. E aí foi o que eu disse, se eu não dou conta sozinha, eu vou buscar mais. E eu tô buscando, né? Tô buscando na constelação familiar, tô fazendo parte de grupos de mulheres, né? Que já estão fazendo esse acesso com guiança, né? Com pessoas que já passaram pelo processo, com pessoas que estão nessa busca, né? Então, eu estou buscando isso também, né? Buscando uma mentora, buscando processos, amigos, amigas, né? Que vão me trazendo para essa informação que ainda me falta. Porque se eu ainda não estou evoluindo o ponto que eu quero evoluir, eu não estou conseguindo viver na minha vida a transformação que eu quero, é porque tem algum conhecimento que eu ainda não acessei.
E tudo bem, porque às vezes a gente ainda não está pronto, né? A gente não consegue falar todo o processo da vida da gente a você viver uma determinada situação na sua vida, né? Vamos supor que você está passando por algum problema muito sério num relacionamento, seja com o marido, seja com filho, né? Com pai, com mãe, alguma coisa, uma coisa muito delicada. Não é para qualquer pessoa que você vai poder falar, né? Porque tem pessoas que te conhecem, que são teus amigos, que é uma pessoa muito chegada a você, mas você sabe assim, não, mas ela não vai me entender, né? Quantas pessoas... E às vezes uma pessoa que é mais estranha, você consegue se abrir e tudo mais, porque sabe que aquela pessoa, ela já viveu, né? Tipo, ela é uma pessoa assim, é um parente bem distante, mas ela já passou exatamente isso que eu passei. Então isso quer dizer o que? Ela já acessou essa informação. Ela já passou por esse nível de conhecimento que eu estou vivendo. Por isso que a gente vai buscando pessoas que estão mais ou menos vivendo a mesma coisa, passando por processos semelhantes. Porque ela vai entender como eu me sinto, ela vai entender do que eu estou falando, né? Ela vai me compreender e às vezes mostrar assim, olha, o meu processo, eu achei esse caminho, eu achei esse atalho, eu fiz isso e deu certo, né? E, de novo, não tem resposta, porque cada pessoa tem o seu processo. O meu processo de autoconhecimento é o teu processo é outro. Porque a tua história é outra. A tua família veio de outro lugar, né? Os teus problemas, as tuas alegrias, as tuas conquistas, tuas lágrimas e as tuas vitórias são diferentes das minhas, né? A tua percepção de tudo que tu passou é diferente da minha, né? Então, juntos a gente vai acessando isso, vai encontrando pistas e vai construindo o caminho, né? Mas não tem um jeito de a gente saber qual é o caminho certo. E às vezes isso é o que mais nos assusta, né? Eu, uma pessoa controladora que sou, né? Então assim, eu quero fazer isso. Mas o que tem ali na frente? Não sei, né? Eu nunca fiz isso. A fulana fez, deu certo. A Beltrana fez, deu errado. E agora, o que eu vou fazer? Não sei. Vai depender da minha história, da minha trajetória. E às vezes não saber dá esse medo, dá esse susto. Mas como é que eu vou descobrir isso? Só se eu tentar. Não tem outro caminho, né? Então eu só vou conseguir à medida que eu ter esse acesso, à medida que eu der esse passo, à medida que eu me permitir conhecer, né? Então, e por isso que eu falo dessa questão da ajuda, né? Porque a gente tem esse medo de dar um passo, né, sozinho, de dar um passo para o desconhecido, de dar um passo para um lugar que eu ainda não fui. Então, se eu tiver essa pessoa que deu certo, que conseguiu, e junto comigo essa pessoa que não deu certo, que não conseguiu, as duas pessoas vão poder me ajudar. Essa me dizendo assim, não, vai dar certo, confia, faz isso para dar certo. E essa me dizendo assim, olha, isso aqui pode dar errado, então presta atenção nisso, né? Então, quanto mais pessoas eu vou estar... E não é ouvir a opinião, sabe assim? Não é aquela coisa do outro me dizer o que eu tenho que fazer, ou o outro me dizer, me desanimar. Não, né? É usar aquilo que eu vou poder usar, porque vai fazer sentido para mim, né? Esse é o processo da ajuda, né? As pessoas vão me dando pistas. E aí não é assim, porque o outro fala e me influencia, porque o outro fala, porque o ambiente é tóxico, porque o meu relacionamento, isso, porque o meu marido, isso, que a minha esposa, aquilo, que o meu... Não, autorresponsabilidade. Tudo que acontece ao meu redor, elas vão... são ferramentas que eu vou poder usar pro mais ou pro menos. Quem faz a escolha do que usar, do que não usar, sou eu mesma, né? Então não adianta eu dar 1000 desculpas de algo que eu não estou fazendo. Então, eu vou acessar o conhecimento que eu tenho, vou verificar as possibilidades e pensar assim, o que eu posso fazer hoje? Isso é possível fazer hoje? Então, eu vou fazer. Aí, se não deu certo, paciência. Lembra que eu falei lá no começo? Amor próprio, carinho. Se não deu certo hoje, amanhã a gente tenta de novo, né? Se olhe como uma criança que tem ali dentro e nos dias que não der certo, nos dias que for difícil, faça o exercício assim de se pegar no colo, sabe assim? Vou te pegar no colo hoje, vou dizer assim, eu vou cuidar de ti hoje. Hoje não deu certo, mas tá tudo bem. Amanhã a gente começa de novo, né? Como a gente tem aquele carinho, às vezes, com uma criança, quando cai, quando se machuca, quando desiste, né? Quer desistir, eu não vou mais tentar fazer isso porque eu vou errar, porque eu vou cair.
Não, pega no colo, o que a gente faz? Não, você consegue. Hoje a gente deixa, amanhã a gente tenta de novo, né? A gente vai tendo essa paciência. E às vezes esse amor, essa paciência que a gente tem com o outro, a gente tem que ter conosco mesmo, né? Então hoje, se olhe com amor aquela mudança que você está querendo, porque autoconhecimento sempre vem de uma transformação, de uma mudança que a gente quer na nossa vida. Então se olha com carinho e pensa assim, que informação, que conhecimento que eu ainda preciso ter que eu ainda não tenho. E se eu tenho conhecimento, se eu já tenho tudo que eu preciso, o que eu posso fazer hoje? Só hoje. Eu não vou olhar daqui 1 mês, daqui 30 dias, daqui 5 anos, só hoje. Vai exercitando fazer hoje. Hoje eu posso fazer isso, então eu vou me olhar com amor, e se não der certo, a gente aprendeu a lição, a gente aprendeu mais um dia, e amanhã a gente começa de novo e tá tudo bem, né? Então se olha com amor e vê assim, não, esse conhecimento eu já tenho, eu posso acessar, eu posso fazer esse processo. Eu ainda não tenho esse conhecimento, olha para o lado e pensa assim, quem pode me ajudar hoje? A gente tem YouTube, tem Instagram, tem lives, tem programas, né? Tanto acesso, tanto programa, tanto conteúdo gratuito, que o que a gente não pode mais ter desculpas, sabe? Assim, aquela coisa que eu falei para você já no começo, do que não é autoconhecimento. Eu sou assim e deu, né? Eu sou assim e não adianta. Não. Isso você está desistindo de você mesma. Então não faça isso, né? Então se você está querendo, está buscando uma transformação, está incomodado, pensa, olha ao redor e pensa assim, o que eu posso fazer para hoje eu conseguir transformar minha vida? O que eu posso fazer para conseguir acessar isso? E se eu não consigo sozinha, quem é que pode me ajudar nesse processo, né? Então, se você quer ajuda, né? Eu estou aqui querendo aprender também, né? Estou aprendendo todos os dias. Então, deixo o convite muito carinhoso para vocês seguirem o perfil, para vocês deixarem sugestões, né? O que eu faço aqui, acima de tudo, meu trabalho como terapeuta, é servir à necessidade das pessoas, né? Ver os sintomas, ver as dores, mas é acessar para uma vida melhor. E à medida que eu curo e transformo o outro, são acessos do meu autoconhecimento, né? Quantas sessões de terapia que as pessoas passaram por problemas exatamente iguais aos meus. Então, o processo de cura sempre é uma troca. Sempre a pessoa vai trazer algo que eu também preciso curar em mim. Então, eu quero deixar muito carinhosamente esse convite, né? Para vocês participarem aqui do perfil, né? Para vocês dividirem opiniões, sabe? Aquela coisa concordo, não concordo, sou assim, não sou assim, sabe? Trazer isso para a gente ter essa troca, porque é nessa troca que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai buscando. Então fica esse convite, né? Quero convidar também a mulherada ainda que não faz parte lá do grupo do WhatsApp. Todos os dias de manhã a gente compartilha uma mensagem, eu mando um áudio, né? Sempre falando muito do meu processo, né? Das coisas que eu vou descobrindo. Porque o que a gente passa, que a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha, a gente tem problema financeiro, a gente tem problema de saúde, a gente tem preguiça também, né? Então, tudo que a gente passa, em algum momento alguém também está passando, né? E às vezes a troca vai nos enriquecendo também, né? Então, fica esse meu convite. Quero agradecer demais, demais quem esteve aqui hoje de manhã. Agradecer quem ainda vai assistir mais para frente, né? Quem quiser verificar, depois assistir novamente mais tarde, eu vou deixar a live liberada no perfil, né? Então agradecer de coração. E o que ficou de hoje aí, quem pode deixar uma mensagem aí, se fosse dizer uma palavra, se fosse dizer uma frase aí do que ficou dessa manhã, o que seria? Ficou alguma coisa? Fez algum sentido? O que ficaria dessa manhã para vocês? Sobre essa nossa conversa aí de autoconhecimento. Que mensagem, que frase que fica? Bom dia, Armilda. Bom dia, amada. Então, que frase que fica, né? O que ficou para vocês hoje aí? Quem é que pode comentar aí? A Clarice que deu a sugestão do autoconhecimento. A gratidão é toda minha, né, gente? Toda minha gratidão. Sempre fico muito feliz, sempre que vocês acessam, compartilham, né, conversam um pouquinho aqui também, né?
a gente sempre se faz junto com o outro, né? Então, e autoconhecimento, acho que uma coisa que eu até deixei anotado para não esquecer, né? Já falei lá no comecinho da live também, mas o autoconhecimento é busca eterna, né? A gente nunca vai chegar num ponto de dizer assim, tô plena, tô feliz, tô realizada, porque se a gente chegou nesse ponto é porque a gente parou de se conhecer, né? A gente parou de acessar esse autoconhecimento. Então é busca eterna e a Silvia aí falando, né? Acendeu uma luz que está apagando, né? Então é isso, Silvia, é isso. Né? A gente sempre tem essa luz dentro da gente. Às vezes a gente joga um balde de água fria, né? A gente vai fugindo, né? Isso, às vezes a gente... Eu até, né, do meu trabalho, também peguei esse período agora, né, de férias, justamente por isso, porque a gente às vezes vai se distanciando daquilo que a gente sabe que está buscando, mas de alguma forma a gente está meio que fugindo, né? Então a Deise aí, para mim, reforçou o que aprendemos na agricultura sintrópica. Verdade, Deise, verdade. É processos, né? A natureza está perfeita aí para nos ensinar, né? Que tudo é uma questão de equilíbrio, tudo está em sintonia, né? E quanto mais, isso mesmo, é cooperação e não competição. É bem isso. Né? Quanto mais a gente vai cooperando, quanto mais a gente vai construindo junto, mais a natureza desenvolve, mais dá frutos, né? Mais beleza traz para nós. Então, gente, gratidão mais uma vez por estarem aqui. Marli falando, autoconhecimento é um exercício diário e contínuo, um dia de cada vez. É bem isso, né? É como Alcoólicos Anônimos, só por hoje, né? Então, um dia de cada vez, é isso. Isso é o processo de autoconhecimento, né? É a cooperação, é um dia de cada vez, né? É a gente se ajudar, é a gente acessar essa luzinha que está lá dentro, não deixá-la morrer, né? E todos os dias fazer esse processo, fazer essa busca, né? Então, gratidão mais uma vez. Na próxima terça a gente tem outra live, então quem quiser já deixar sugestões lá no perfil, já vou deixá-la também. E fica um abraço no coração de todos aí, de todas que participaram e prestigiaram nessa manhã. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.